quais são dificuldades que terapeutas em geral possuem ou têm, né, na questão da própria, na construção de um bom vínculo Uhum, e de aliança com seus uhum, pacientes? uhum. Ahn, das dificuldades é que as pessoas estão muito preocupadas consigo, né? Com a sua performance. E uma das coisas que eu Perfeito. trago é, olha para o teu paciente, ele vai te dizer o que, é que ele precisa, né? Esteja aberto, né? Com, né, capacidade de escuta empática. Então, eu sempre digo assim, começa acolhendo. E as pessoas não buscam terapia pelos problemas, embora, né, os Uhum. problemas gerem o motivo, né, que é a dor emocional, né, gera muita angústia. Então, algumas questões de vida geram muita angústia. Então, eu sempre digo, olha, a pessoa tá indo porque alguma coisa aconteceu ali nos últimos dias, tá? Quando ela saiu daquela demanda latente, se manifestou a demanda por terapia, aconteceu alguma briga, alguma ruptura, uma separação, alguma crise aconteceu, né? Se Na tem um resultado ali. véspera, 3 dias antes, no máximo, né? Aconteceu alguma coisa que motivou a busca pela psicoterapia. Então, eu sempre digo, irmão, se puder ter uma certa prontidão para atender a pessoa, tanto melhor, porque ela está angustiada, né? Uhum. Se não tem uma prontidão, né, que tu possa fazer um bom acolhimento, né? Especialmente da experiência da emoção, porque a emoção é a angústia que motiva a terapia. Então, o que, que eu costumo dizer, né, e fazer e dizer para as pessoas que eu supervisiono? Acolhe primeiro a emoção. Né? A gente sabe que as boas sessões de psicoterapia são aquelas onde o paciente consegue se expressar emocionalmente, não Ótimo. se sente julgado, se sente acolhido, sabe? Acolhimento vem da palavra colo, né? Põe no Uhum. colo, né? Como se estivesse falando com um bebê de 6 meses. Ele não está muito interessado no que está falando, sim na tua postura, no quanto ele se sente, né, acolhido, percebido, olhado, e tu genuinamente interessado por conhecer aquela pessoa. É um estranho. Ele está vulnerável quando ele chega até nós, né? Ele está sofrendo, ele está angustiado. Então, assim, olha, tu está disposto a poder conhecer uma nova vida e se deixar, né, invadir por essa experiência? Sim, estou disposto. Então, meio caminho andado. Então, vai lá e ouve com atenção, se importa genuinamente, com curiosidade, como a gente estava falando, né? Curiosidade pela vida dessa pessoa. Uhum. À medida que tu vai entendendo e ela vai se expressando emocionalmente, vai se sentindo empaticamente compreendida, tu vai fazendo a avaliação, né? E a avaliação da demanda é onde a gente consegue fazer um pouco mais de perguntas objetivas, né? Tá, mas o que tu tá sentindo? Quais são os sintomas? Desde quando? Já buscou ajuda antes? Como foi a tua experiência? O que tu espera aqui? Qual é o teu objetivo na terapia? Então, deixa eu ver se eu te entendi bem. Vai pedindo feedback, vai, né, buscando, né, afinar a compreensão com o paciente. É muito, muito importante que ele se sinta muito bem compreendido empaticamente por nós, que a gente realmente tenha conseguido entrar na mente do paciente, que ele tenha se sentido compreendido, que ele se sinta aliviado da sua experiência emocional, que a gente saiba qual é o objetivo dele ali, né? Que a gente não infira sobre isso, que a gente identifique, que ele verbalize, que a gente, né, cheque se a gente verificou bem. E aí sim, de que forma que a gente acredita que a gente é ou não é capaz de ajudar aquela pessoa. Uhum. Se sim, né, somos capazes, de que forma que a gente se vê capaz. Se a gente não se vê capaz, então, né, o procedimento ético é poder transferir, encaminhar esse paciente para uma outra pessoa. Então, esse é o grande modelo de uma primeira sessão. Né? Se a gente conseguir, né, seguir mais ou menos esse modelo de genuinamente estar disponível e entender e sentir para aquela pessoa uma consideração positiva, sentir que a gente se importa, que a gente se vê capaz, né? E a gente pergunta, como é que tu te sentiu aqui comigo? Como é que foi estar aqui conversando? Uhum. Né? E quando a gente sente uma sintonia com o paciente, né, identifica que as nossas características e as deles são compatíveis, aí Uhum. a gente vai então fechando um contrato. E aí, naturalmente, né, Léo, motivando o paciente, Com né? Que certeza. sai de lá otimista, esperançoso, acreditando que, né, naquele momento, naquele processo, ele vai ter um resultado para aquilo que está gerando sofrimento. Perfeito, e eu acho que isso que tu traz é fundamental quando a gente pensa, e eu sempre falo isso nas minhas aulas. A terapia não é tua, é do teu paciente. Não, isso. E é importante a gente entender que a gente está como uma pessoa que está auxiliando um processo e não, tu não é o centro das atenções. O Uhum, centro das atenções, querendo ou não, é o teu uhum, paciente. E daí isso me faz lembrar de um. Tem uma quote, tem uma citação de um artigo de matemática que uhum, avaliou a relação terapêutica, o que eu achei uhum, muito interessante. uhum, E uhum. daí eu, como bom nerd que sou, fui ler, né? E Uhum, eles falam que matematicamente é impossível a relação terapêutica ser simétrica. Ela é assimétrica por natureza. uhum, Porque o nosso objetivo não é a nossa autorregulação, uhum, mas é a autorregulação e o manejo melhor da sintomatologia do paciente. uhum, Então uhum, é muito interessante, eu acho muito importante quando tu salienta isso, Aline, porque é muito comum, principalmente em supervisão, as pessoas virem falar comigo ou com outros profissionais que eu já conversei de, nossa, como é que eu tô atuando com esse paciente?
Tá, mas como é que o teu paciente está reagindo a ti Uhum, também é importante. uhum. Não é só sobre a tua técnica e como Uhum. tu vai intervir, mas como o paciente ele está evoluindo nesse processo. Então, Uhum. quando a gente faz essa análise de parar e dissociar esses processos, talvez fique mais Uhum. fácil também de Uhum. poder avaliar isso de uma Uhum. maneira mais adequada.